Bom sábado a todos. Espero que tenham tido uma semana abençoada por nosso Deus. É um privilégio vivermos este dia em família, em irmãos e na presença do nosso Deus de uma forma especial. Para todos aqueles que são pais ou que lembram-se da fase das perguntas, certo? O que é essa fase das perguntas? Era aquela fase que as crianças faziam o quê? Perguntas, atrás perguntas, mais perguntas. Quem está a viver essa fase, boa sorte. Quem já viveu, de certeza que tem saudades. Não? Está aqui a minha irmã a dizer que não. Mas a pergunta da criança, quando faz uma pergunta aos pais, qual é o objetivo da criança? Saber a resposta. Obter conhecimento. Ter uma conversa com o pai ou com a mãe, não é? E nós, como pais, o que é que nós devemos estar preparados? Para responder. Mas de certeza que há perguntas que os nossos filhos já fizeram que a gente ficou assim. Eu lembro de uma situação, não me lembro da pergunta. A minha filha fez uma pergunta e eu fiquei, uau, que bela pergunta, a qual não sei a resposta. Mas eu disse à minha filha, é uma boa pergunta que faz com que o pai possa refletir nessa tua pergunta. E o objetivo das perguntas tem esse objetivo, que é estabelecer um diálogo, neste caso entre o filho e o pai, ou entre o pai e o filho. Obter conhecimento a partir dessa pergunta e também tem um propósito didático, depende de quem a faz, de podermos refletir nessa mesma pergunta. Então as perguntas abrem caminhos para o conhecimento, estimulam a curiosidade, promovem uma reflexão crítica. Elas, na aprendizagem, a pergunta transforma o simples ato de ouvir em um processo ativo de descoberta. Esse é o objetivo das perguntas. E nós na Bíblia, a reflexão de hoje, a mensagem é muito simples, é olharmos um pouco para as perguntas da Bíblia. Há muitas perguntas na Bíblia que foram feitas em determinado momento, para determinada pessoa, mas não significa que elas não possam ser feitas e respondidas por mim no meu dia a dia, no século XXI, na minha vida espiritual. Então nós vamos olhar para algumas perguntas, tentar seguir não vou alcançar todas, porque senão ficamos aqui até Jesus voltar, mas vamos olhar para a pergunta, vamos olhar para quem faz, quem recebe a pergunta, qual foi a resposta dada e também uma reflexão pessoal para a nossa vida. A minha primeira pergunta é, quem é que fez a primeira pergunta na Bíblia? Deus. Não. A primeira pergunta não é essa. A primeira pergunta, eu já sabia que todos iam dizer essa. A primeira pergunta encontra-se em Gênesis capítulo 3, verso 1. Pelo menos já despertei a mente. A primeira pergunta é feita por quem? Pela serpente. A serpente aproxima-se de Eva. Concordam comigo? É a primeira pergunta. Está lá. Qual é a pergunta que a serpente faz? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Esta foi a primeira pergunta. A gente vai falar da segunda pergunta, mas esta é a primeira. Quem faz a pergunta é a serpente, é o inimigo. Faz uma pergunta e a pergunta, o que é que ela tem por detrás? Distorcer a verdade. Lançar a dúvida. O que nós vemos aqui é a serpente a conversar com Eva e ela não faz nenhuma afirmação. Ela faz uma pergunta para lançar dúvida na mente de Eva. Para lançar, é interessante que ela vai colocar uma planta de desconfiança, de duvidar da palavra do Senhor. Distorce a verdade de uma forma sutil, com o objetivo de provocar desobediência e afastamento de Deus. Será que o inimigo, a serpente, ainda não faz este tipo de perguntas hoje? Será que ele não usa a mesma estratégia, em termos de perguntas, para nos levar a duvidar e a pôr em causa a nossa fé e a nossa crença na palavra do Senhor? Hoje nós estamos tão rodeados de tantas pregações, de tantas ideias, de tantas informações, que muitas vezes têm um objetivo, o mesmo objetivo da serpente, causar dano na tua fé. Levanta a duvidar da palavra do Senhor. Mesma estratégia. Por isso, porque essas perguntas, essas ideias,
tem como objetivo de, será que Deus realmente se importa? Será que vale a pena obedecer a Deus, à sua palavra? Será que existe mesmo o certo e o errado? Se calhar alguns acreditam que nunca existe o mal, só existe o bem. Mas por isso nós devemos estar atentos a essas perguntas. Acima de tudo, o antídoto para dissipar qualquer dúvida, para proteger-nos de qualquer engano, é a fé e o conhecimento da palavra do Senhor. Eu não sei se ao longo da tua caminhada já foste sentindo o inimigo a querer colocar dúvidas na tua fé, provocando dano. Esta pergunta que ele faz a Eva é uma pergunta que faz hoje a cada um de nós. Será que é verdade isso que Deus disse? Qual é a nossa resposta? Nossa resposta deve ser como Jesus fez no deserto, na tentação. Está escrito. Porque se nós olharmos para a tentação, o que é que o inimigo vai fazer na segunda tentação? Ele vai tentar Jesus usando o quê? A palavra de Deus. E sabem, quando o inimigo usa a palavra de Deus para seu proveito, deixa de ser palavra de Deus. Podem não entender aquilo que eu dizer, ou podem não concordar, mas quando o inimigo usa a palavra de Deus, está escrito para destruir em seu proveito, aquilo deixa de ser a palavra de Deus. Então nós temos que ter o cuidado e estarmos atentos àquilo que ouvimos, àquilo que vemos. Porque tudo isso, de uma forma subtil, o inimigo quer danificar a tua fé. E nós vemos na história que Eva dá ouvidos à serpente. Sabem que o tomar o fruto o pecado não é tomar o fruto. O pecado foi desconfiar e desacreditar da palavra de Deus. E nós vemos a conversa, nós vemos o diálogo, nós vemos que Eva vai tomar o fruto, vai dar a Adão. Adão conscientemente sabe o que faz e toma o fruto. E agora sim, vem a segunda pergunta. A segunda pergunta é diferente da primeira. Primeiro, o autor da pergunta é diferente. Um é a serpente, o outro é Deus. Se na primeira pergunta o objetivo da serpente era fazer o ser humano cair, duvidar da palavra do Senhor, o objetivo da segunda pergunta, nós encontramos em Gênesis 3:9, é uma pergunta tão simples, mas tão profunda, que é: onde estás? É a pergunta que Deus faz ao ser humano: onde estás? Sabem que não é uma pergunta geográfica, porque Deus sabe onde está. Também não havia muito lugar para esconder-se Adão e Eva, mas Deus sabe onde está. A pergunta, onde estás, tem a ver mais com o relacionamento e com a parte espiritual. Deus sabia que Adão e Eva tinham pecado? Sabia. Deus sabia onde é que eles estavam? Sabia. É interessante que Jesus não vai dizer: eu te avisei, Adão. Tu não deste ouvidos à minha voz? Toma, bem feito. Não diz isto. Ele diz onde estás. Com o objetivo de resgatar. Eu não sei se algum de vós neste momento sente-se perdido. Porque se nós olharmos para a história do filho pródigo, nós só falamos sempre do filho pródigo. Do filho pródigo, do filho pródigo. Mas quantos filhos é que aquele pai tinha? 2. O que é que tinha o mais velho? Onde é que estava o mais velho? Estava em casa do seu pai. Qual era a situação dele? Ele estava perdido. Muitas vezes, mesmo eu dentro da igreja, eu posso me sentir perdido. E esta pergunta que Deus está a fazer esta manhã é: onde estás, meu filho Samuel? Será que te sentes perdido? Será que te sentes triste? Magoado? Envergonhado com o teu pecado? Mas quando Deus te faz esta pergunta, Ele está-te a estender a mão: filho, onde estás? Eu quero te resgatar. Eu quero te trazer de novo para um relacionamento comigo. Em meio à correria, à culpa, às distrações e às quedas, Deus ainda nos pergunta: meu filho, onde estás? Até quando Deus vai fazer esta pergunta? Ele não vai desistir de nós tão facilmente. Sabem que somos nós que desistimos de Deus. Ele não desiste de nós. Por isso, muitas vezes, a minha oração, eu costumava dizer: Senhor, não desistas de mim. Deus diz-me: eu não desisto, meu filho. A minha oração tem que ser: Senhor, faz com que eu não desista de ti. Então, isto onde estás é nos chamar à volta à comunhão. Ele quer que paremos, na nossa correria, paremos e examinemos, olhemos para nós próprios e percebamos onde estamos na nossa relação com Deus. Será que eu me estou a esconder ou estou caminhando em sua presença? Deus quer nos restaurar. Essa é a missão de Jesus ainda hoje. Ele quer nos restaurar à sua imagem e semelhança.
Adão e Eva tiveram aquela experiência de ver dois mundos que nós não entendemos. Adão e Eva tiveram a capacidade de viver num mundo perfeito, sem pecado, e experimentaram o outro lado. E foram ver como o pecado e as más escolhas foram causando dano na sua família. Começou logo na sua família. E aí vem a terceira pergunta. É uma pergunta muito semelhante à de Deus, mas vai acrescentar algumas palavras. Nós vemos então Adão e Eva que constituíram família e tiveram 2 filhos completamente diferentes um do outro. Faz-me lembrar a mim e o meu irmão, que somos completamente diferentes. Até a profissão era diferente. Um era agricultor, o outro era pastor. O interesse por Deus era completamente diferente. Abel, muito interessado nas coisas de Deus, o outro nem por isso. Até culpava a Deus da situação onde estava. E nós também vivemos a diferença entre um e o outro, mesmo na fazer a vontade de Deus. Quando foram a trazer uma oferta ao Senhor, Abel fez o que era da vontade de Deus e Caim, por boa intenção que tivesse, trouxe o melhor da terra, é verdade, mas não era isso que Deus pedia. E é interessante que Deus também vai ter 2 vezes um diálogo com Caim. A primeira vez é quando a oferta de Caim é rejeitada, Deus vai fazer uma pergunta, não é esta que nós vamos refletir. Deus vai fazer a pergunta a Caim: por que caiu o teu semblante? Está ali uma conversa com Caim para que não possa aprofundar mais o caminho por onde ele estava a ir, mas este diálogo não resultou. Nós vemos mais à frente que Caim, iludindo o seu irmão até ao campo, o matou. Então, Gênesis capítulo 4, verso 9, Deus volta a fazer uma pergunta. É uma pergunta muito semelhante à primeira. O objetivo, eu acredito sem dúvida alguma, é o mesmo, resgatar Caim, mas o sucesso foi diferente. A pergunta era: onde está Abel, o teu irmão? Mais uma vez, Deus sabe onde está Abel. Deus está a tentar despertar em Caim, levar Caim a ter a noção do seu ato, a ter a consciência. Qual foi a resposta de Caim? No versículo 9 também: não sei. Por acaso sou eu tutor do meu irmão? Esta pergunta, meus queridos irmãos, é importante hoje? Será que esta pergunta é importante eu responder? Sim, o pastor deve responder. Mas antes de ser pastor, eu sou membro da Igreja Adventista. Será que esta pergunta eu tenho que responder? Samuel, onde é que está o teu irmão? Ele não está a falar do irmão de sangue, que eu sei onde é que está o meu irmão. Até ontem ele estava em Ponta Delgada, não é? Mas Deus nos chama a ser o quê? Cuidadores e guardadores de quem? Do nosso irmão. Deus nos chama a responsabilidade, empatia e cuidado com o nosso próximo. Onde é que está o nosso irmão que costumava sentar-se aqui? Ou que costumava sentar-se ali atrás? O que é que eu tenho feito para poder resgatar? Nós vemos que Deus está a resgatar o ser humano, mas nesta pergunta Deus nos motiva nesta missão de resgatar o meu próximo. Ele também nos desafia a olhar ao nosso redor e perceber onde estão os que sofrem. Onde estão aqueles que precisam de ajuda, de atenção e de oração. Será que eu tenho sido indiferente à dor do outro? Esta é uma pergunta como cristão eu devo responder. Onde está o meu irmão? Onde está o meu próximo? Responder a esta pergunta com sinceridade é escolher viver como filhos de Deus que cuidam uns dos outros. Muitas vezes nós temos que ser o anjo de Elias. Sabem que Elias, a determinado momento, estava afastado, não queria saber, ele queria morrer. Apareceu um anjo, tocou no ombro de Elias e disse: o que fazes aqui? Muitas vezes nós temos que ser esse anjo, da proximidade do nosso irmão. O que é que fazes aqui? Esta é uma grande responsabilidade minha como filho de Deus, de cuidar do meu próximo. Isso não significa interferir nas suas escolhas, não significa que cada um é livre, mas eu tenho que estar presente, abraçar. Sentir da parte da igreja, da parte da família, da fé, alguém que ama, alguém que cuida. Então nós já vimos aqui 3 perguntas. A mentira de Satanás, que tem como objetivo de fazer dano à nossa fé. 2 perguntas de Deus com o objetivo de resgate, a ti individualmente, onde estás, Samuel? E depois a segunda pergunta tem a ver com o nosso próximo. Onde está o teu irmão?
Nesta nossa caminhada pelas perguntas, sabem que há muitas perguntas, mas eu escolhi algumas que a mim devo responder. Damos um salto. Damos um salto a uma personagem chamada Jó. Jó era um homem íntegro. Nós conhecemos a história de Jó. Satanás aproxima-se, Deus fala de Jó, ele diz que Jó tem tudo, porque ele é um crente mimado, digamos assim, porque tu lhe tens de dar todas as bênçãos. E depois vemos que Satanás vai tocar em tudo de Jó. Toca nas riquezas, toca nos filhos e toca na sua própria saúde. Ao longo da minha vida, eu olhava para a pergunta que encontramos em Jó, capítulo 2, verso 9. Pergunta que a mulher de Jó faz. Eu sempre pensava, mas o Senhor depois vai restituir tudo, riquezas em dobro, filhos mais bonitos ainda. Mas porquê é que mantém a mesma mulher? Qual foi a pergunta que aquela mulher fez? Jó capítulo 2, verso 9. Então a sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Sabem? Eu sempre olhei para esta mulher que faz uma pergunta quase queria ver um marido morto. Mas nunca tinha pensado, sinceramente, nunca pensei. Mas Jó perdeu as riquezas, não é? Quem é que também perdeu a estabilidade financeira na família? A mulher de Jó. A mulher de Jó. Se eu disser Jacó é porque eu faço confusão. Peço desculpa. Jó perdeu quantos filhos? Todos. Quem é que também perdeu filhos ali? A mulher de Jó. Agora via o seu marido com a saúde em sofrimento. Aquela mulher, esta pergunta daquela mulher é uma mulher em desespero, de dor também. Vendo o seu marido, vendo que perdeu tudo, perder um filho já é uma dor, perder 10 num só dia é dor. Esta pergunta nasce da dor e do desespero. Ela, vindo também o sofrimento do seu marido, ela não suportou mais. Esta pergunta expressa algo profundo. A tentação de desistir da fé quando a dor parece não fazer sentido. Quando não parece fazer nada sentido. No momento daquela dor, aquela podia dizer, será que vale a pena? É por isso que a pergunta que ela faz, Jacó, será que vale a pena manter a tua integridade? Será que vale a pena manter a tua fé, mesmo estando a sofrer? Mesmo perdendo toda a riqueza, os teus 10 filhos, tu ainda estás a adorar a Deus? Minha pergunta para mim, Samuel, será que vale a pena manter a minha fé e a minha integridade, mesmo quando as circunstâncias à minha volta são difíceis? Mesmo quando a dor vem, uma doença vem sobre a minha vida, mesmo quando desafios familiares atacam à minha volta, será que vale a pena? Eu pensava que uma vida com Deus era uma vida espetacular. E porquê é que este sofrimento? Será que vale a pena? Será que vale a pena, meu querido irmão, manteres a tua integridade quando os desafios à tua volta são insuportáveis? Mesmo quando estejas a passar um problema de saúde. Mesmo desafios difíceis que estão à tua vida. Será que vale a pena manter essa integridade? Será que vale a pena manter a fé? Será que vale a pena acreditar neste Deus? Onde está Deus nestes momentos tão difíceis? Ele nos ensina que a fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas da confiança em quem Deus é, mesmo quando não entendemos o porquê do sofrimento. A gente sabe a origem do sofrimento, mas muitas vezes não entendemos o porquê que acontece a nós. É nestes momentos em que, em vez de vontade de desistir, nós devemos nos agarrar ainda mais a Deus, para que a nossa fé possa ser fortalecida. Por isso, no meio das dificuldades, esta pergunta, que eu possa responder sim, vale a pena. Vale a pena manter-me íntegro, mesmo no meio do sofrimento. Vale a pena manter-me íntegro, mesmo das influências exteriores, com o objetivo de minar a minha fé, de me afastar de Deus. Vale a pena. Por Deus, meus queridos irmãos, vale sempre a pena. Muitas vezes, quando estamos as influências dos nossos amigos, dos nossos colegas,
muitas vezes também vão colocar em causa a nossa integridade. Muitas vezes cedemos porque há vantagens em ceder, talvez, porque, não sei. Mas há uma pergunta que Jesus faz nestes momentos em que a nossa integridade às vezes é balançada porque, eu aqui uma vez falei, que para ser aceite no conjunto de amigos, eu comecei a ir a discotecas, não bebia nem fumava. Mas para ser aceite, eu fui perdendo um pouco a minha identidade, perdendo os valores e os princípios, só para ser aceite. E Jesus faz uma pergunta, em Marcos capítulo 8, duas perguntas, em Marcos capítulo 8, versos 36 e 37. Se neste momento te encontras balançado entre vir à igreja, ter um compromisso com Deus, ou estás ligado às questões do mundo, esta é uma pergunta que devemos refletir. Marcos capítulo 8, 36 e 37. Diz que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Sua alma. Que daria o homem em troca da sua alma? De que serve? Nós ganhamos todo este mundo e perdemos a nossa salvação. De que serve ganharmos todas as vantagens deste mundo e perco a minha integridade e a minha fé? Quão importante é para mim o meu compromisso com Deus? Quão importante é para mim o meu relacionamento com Deus? Quão importante é para mim a minha salvação? A gente costuma dizer que há coisas que não abdicamos. A família é uma coisa importante que a gente não abdica por nada. Mas infelizmente vamos vendo as pessoas abdicar da própria família, abdicar de vir à igreja, abdicar de abrir a Bíblia. Nós vamos cedendo e vamos perdendo. A prioridade número 1 da nossa vida deve ser o meu relacionamento com Deus, a minha salvação. Ele não condena o esforço, o trabalho, os planos, o desejo de poder crescer e ambicionar, atingir um patamar de estudos e de excelência. Deus não condena isso. Mas se isso interfere na prioridade número 1, que é a tua salvação, então aí nós devemos parar e refletir. Parar e refletir nesta pergunta. O que é que eu estou disposto a trocar pela minha salvação? Vivemos em um tempo em que muitos cristãos trocam a paz pelo status, pelo dinheiro, pelo reconhecimento, pelo prazer imediato. E Jesus, porém, continua perguntando, será que vale a pena? Por isso que estas perguntas que Jesus faz aqui em Marcos servem para mim, para reavaliar o que realmente importa. Andamos atrás de um lado para o outro, às vezes deixamos de ter tempo para a família. Temos que parar e pensar o que é que realmente importa. Qual é a prioridade número 1 na minha vida espiritual? Será que eu vou investir tempo naquilo que é passageiro ou vou investir tempo naquilo que é eterno? Nenhum sucesso, nenhum êxito compensa perdermos a vida eterna. Nada nesta terra compensa o facto de podermos perder a vida eterna. Por isso que nesta nossa reflexão, quando o jovem rico aproxima-se de Jesus e faz uma pergunta, qual foi a pergunta? Encontramos em Lucas 18:18. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O ser humano, se nós perguntarmos ao ser humano, queres viver eternamente? O ser humano vai dizer que sim. Mas o que é que farei para herdar a vida eterna? O que é que o jovem fazia de bom? Guardava os mandamentos, certo? Desde a mocidade, desde a meninice. Mas o que é que Deus foi tocar naquele jovem? O jovem fez aquela pergunta, o que é que farei para herdar? Parece que nós temos que fazer alguma coisa para herdar. Realmente, a herança que o Senhor tem para nós é gratuita. Mas o que é que implicava? Deixar tudo e segui-lo. Para Jesus, agora aqueles que têm algumas propriedades, o Senhor não quer que tu fiques pobre, não é isso? Mas isso não pode ter um peso tão importante, que fiques tão agarrado que não consigas deixar quando Jesus te pede para o fazer. E aquele jovem tinha o seu coração agarrado nas coisas materiais, nas propriedades. Ele amava mais as propriedades do que realmente obter a vida eterna.
do que realmente obter a salvação. Faz-me lembrar também outra pergunta muito semelhante. Quando o carcereiro, quando Paulo estava preso e houve aquele terremoto e as portas das prisões se abriram e o carcereiro queria se matar e o apóstolo Paulo disse: ei, calma, não faças isso. A pergunta que encontramos em Atos 16:31 diz, não, 16:30, perdão. Depois de trazê-los para fora, senhores, o que devo fazer para ser salvo? O que é que nós devemos fazer para ser salvo? A resposta de Paulo é muito simples. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e mais quem? Já repararam? Eu, como sacerdote da família, ao crer Jesus, pode ter um impacto na vida da minha família. A nossa salvação depende da fé e da entrega completa a Jesus. Tal como acabamos de cantar, preciso de me entregar. Não é 99%. Não é? Se eu chegasse a casa com uma nota 99%, ou pais, se os vossos filhos chegassem a casa com uma nota 99%, o que é que vocês diziam? Espetacular. Ótimo, filho. Mas se calhar há pais que diziam assim, tu ainda podes fazer melhor. Os meus pais não tiveram essa sorte. Mas a entrega total ao Senhor tem que ser quê? 100%. Não podemos estar no muro. Pesado foste na balança e achado em falta. Eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir pesado foste na balança e a graça de Jesus te cobriu as tuas falhas. E é incrível como, nesta oportunidade em que aquele homem queria terminar a sua vida, o Senhor é capaz de aproveitar momentos mais difíceis na vida de cada um, dando oportunidades de salvação. Existe outra pergunta também importante que devemos fazer refletir. Pergunta que se calhar nós hoje já respondemos, mas é uma pergunta feita por Pilatos. Pilatos tinha a oportunidade de estar na presença de Jesus. Pilatos, a tentar encontrar ali uma justificação para libertar Jesus. Pilatos faz uma pergunta eu aqui não tenho o texto, porque esqueci de registrar aqui o texto, mas faz aquela pergunta: que farei então de Jesus chamado Cristo? Pilatos fez aquela pergunta para o público, era uma pergunta também para ele poder responder. Quando nós temos Jesus na nossa vida, quando nós temos um encontro com Jesus, nós temos que dizer: o que farei de Jesus chamado Cristo? Nós não podemos ficar indiferentes a esta pergunta. Nós não podemos não responder a esta pergunta. Porque não responder, ignorar esta pergunta é na prática uma resposta. Rejeitá-lo também é uma escolha. Aceitá-lo é reconhecer quem Ele é, Jesus Cristo, o nosso Redentor e o nosso Salvador. O que é que Pilatos fez perante esta pergunta? Primeiro, qual foi a resposta da multidão? Crucificai-o, crucificai-o. Pilatos lavou as mãos. Pilatos até teve uma oportunidade. A mulher chegou ao pé de Pilatos: não faças mal contra este homem. Oportunidades de Pilatos de deixar a sua posição, o seu status, a sua fama, digamos assim, uma oportunidade eterna de aceitar Jesus, e ele rejeitou. Quantas vezes nós vamos tendo a oportunidade de aceitar Jesus e nós vamos deixando de lado? Ou então, o facto de eu já ter respondido esta pergunta, as minhas escolhas diárias vão fazendo que eu vou colocando Jesus de parte. Mesmo sendo membro, mesmo sendo pastor, eu posso, com as minhas escolhas, colocar Jesus de parte. Mas quando nós temos a Jesus, reparem, todas estas perguntas são quase feitas ou entre seres humanos, ou de Jesus para nós. Mas agora vou falar de uma pergunta do ser humano para Deus. Pergunta muito simples, mas não sei se todos nós estamos dispostos a fazê-la. Nós encontramos em Atos, capítulo 9, verso 6. É uma pergunta feita por Saulo. Saulo, um homem perseguidor, colocou muitos na prisão, a caminho de Damasco para prender mais alguns cristãos. Eu tenho um encontro com Jesus. E ele ouve uma pergunta do alto: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui é quase ali perguntas, não é?
Saulo vai responder: quem és tu, Senhor? Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. E agora vem a pergunta de Saulo para Deus, para Jesus. Atos 9:6. Qual foi a pergunta? Senhor, o que queres que eu faça? Quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós dizemos que queremos fazer a vontade de Deus, nós devemos fazer esta pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, eu estou aqui perante de Ti, perante os Teus pés, derramo-me perante Ti. Senhor, o que queres que eu faça? Eu não posso ficar a mesma pessoa. Eu não posso ficar indiferente a este encontro contigo. Esta pergunta implica total rendição de Saulo a Jesus. Isto foi um encontro rápido. Mas este encontro foi tão poderoso que implicou Paulo dizer esta pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Saulo. Ele tem ali um encontro diante da verdade que ele negava e que ele perseguia. No momento que reconhece Jesus como seu Senhor, a sua postura muda de resistência, de perseguição, para a obediência e para ser perseguido. Quando alguém deixa de agir conforme a sua própria vontade e passa a buscar o propósito de Deus para a sua vida, esta pergunta nós fazemos a Deus: Senhor, o que queres que eu faça? Quantas vezes nós já fizemos esta pergunta esta semana? Eu reconheço, eu muitas vezes ajo, se não forem quase 90%, ajo consoante a minha vontade. E vou e faço. Quantas vezes eu paro para dizer assim: Senhor, o que queres que eu faça? Perante esta situação, o que queres que eu faça? Era um momento de mudança na vida de Saulo. Quantas vezes nos colocamos sinceramente diante de Deus e perguntamos: Senhor, o que queres que eu faça? Com a disposição de obedecer, mesmo sem entender todo o caminho à frente. Senhor, o que queres que eu faça? Nós vamos caminhando. Há muitas perguntas. É interessante esta questão das perguntas da Bíblia, porque servem para nós refletirmos e para nós respondemos essas perguntas. Perante esta pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? O Senhor pode responder de mil maneiras. Porque tu és um filho de Deus diferente de mim, porque Ele pode ter um plano para ti e uma resposta para ti diferente. Mas o objetivo é sempre fazer a vontade de Deus. Perante esta pergunta, eu vou colocar uma pergunta que Deus faz. Em Isaías, capítulo 6, versículo 8, depois de Isaías ter ali um encontro com a santidade, em que vê Deus, tem aquela visão fantástica, Deus vai fazer uma pergunta. Qual foi a pergunta? Isaías 6, 8. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Esta pergunta, meus queridos irmãos, é para hoje, é para nós. Não é uma pergunta só para o pastor responder ou para os anciãos responderem. É uma pergunta para cada filho de Deus. A quem enviarei? Se calhar alguns de nós diziam: envia a outro. Se calhar respondíamos como Moisés. Como é que Moisés respondeu? Olha, envia a outro menos a mim. Muitas vezes envia a outro menos a mim. A mim não, Senhor. Todos nós já respondemos assim. A pergunta de Deus é um chamado à missão. Nós já vimos um chamado à missão de estarmos atentos ao nosso irmão. Quando fazes de Jesus o teu mestre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tu não podes ficar indiferente à pergunta de Deus. Quando tu vês os milagres que Jesus já fez na tua vida, quando vês a transformação que o Senhor operou na tua vida, o resgate. Há um texto em Salmos que diz: o Senhor tirou-nos de um lodo, de um poço de lama, e que firmou os nossos pés sobre a rocha. Eu creio que é Salmos 40, mas aí não tenho a certeza agora. Quando tu tens esse relacionamento com Deus, essa transformação, tu não podes ficar indiferente. Em todas as pessoas que foram curadas por Senhor, o que é que eles queriam fazer a seguir? Quero ir contigo. Deixa-me ir contigo. O Senhor dizia: não, vai à tua família. Houve um que foi até a Decápolis, aquela região das 10 cidades, falar do amor de Deus. Por isso, perante esta pergunta, tu individualmente possas dizer, como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, o que queres que eu faça? Capacita-me, utiliza-me ao teu serviço. Eu quero partilhar com os outros
um coração transformado pela tua graça. Sabem, estas perguntas têm um propósito de nós refletirmos, de nós examinarmos, porque em 1 Coríntios 11, 28, é verdade que o texto está dentro de uma ideia de Santa Ceia, mas diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou 2 Coríntios 13, 5, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Estas perguntas é para eu, no meu relacionamento com Deus, começar a responder. Não é para eu responder aqui, mas eu, no meu dia-a-dia, poder responder. Quando nós vemos aqui um fenómeno estranho. Quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, a sensação que dá é que as pessoas estão-se a afastar mais. Quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, o que é que nós devemos estar a fazer? A prepararmos para esse encontro. Por isso, é tempo de nos encontrar, de nos prepararmos para nos encontrarmos com quem? Com o nosso Deus, como diz Amós. É tempo de eu olhar para a minha vida e responder estas perguntas e outras, para que Deus possa completar a boa obra que começou em cada um de nós. Eu não sei em que momento da tua vida espiritual te encontras. Qual destas perguntas aqui tu hoje gostarias de responder individualmente. Mas tem uma certeza. Nesta tua caminhada com Cristo, nesta tua reflexão diária com o teu Mestre, Isaías 59, 1 diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Eu gosto imenso deste texto. O Senhor está com a mão estendida para te salvar. Independentemente da posição que tu encontras na tua caminhada. Podes sentir perdido, a mão do Senhor lá está. Podes estar preocupado com os teus irmãos e não sabes o que fazer, a mão de Deus está lá para te salvar, para te erguer, para te ajudar nesta tua caminhada. Fazermos de Cristo o nosso guia e o nosso mestre é a melhor decisão que nós podemos ter. Ele vai te dar forças para continuar nesta caminhada. E vou terminar esta reflexão com uma pergunta. Com uma pergunta que se encontra em Romanos capítulo 8, verso 31. Romanos capítulo 8, verso 31. Eu tenho aqui escrito. É uma pergunta que é uma pergunta de força, de ânimo para vocês, para todos nós, de não desistirmos desta caminhada com Cristo, de nos aproximarmos mais de Cristo. E a pergunta diz, Romanos capítulo 8, verso 31. A pergunta é muito simples. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A decisão que qualquer resposta que des a estas perguntas, mesmo que sintas fraqueza, mesmo que sintas neste momento, será que vou conseguir ou não? Se Deus é contigo, nada te vai impedir. Deus vai te dar a força, Deus vai te dar o ânimo. E também em Romanos 8 diz, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Por isso que eu agradeço a Deus por estas perguntas. Eu possa olhar para elas como reflexão para a minha vida. E que Deus possa completar a boa obra que começou em cada um de nós. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Esse é o nosso prioridade número 1 e o nosso alvo a atingir. Que Deus te ajude, Deus te fortaleça e agarra-te à mão de Deus, porque serás um vencedor. Que esta mensagem possa realmente abalar os nossos corações. Vamos finalizar cantando o hino número 179. Eu sei em quem eu creio.
Que frase tão fantástica, Senhor. Que não apenas digamos de boca para fora, mas nós possamos vivê-la, essa frase na nossa vida, Pai. Mesmo que surjam os desafios, mesmo que eu sinta perdido neste momento, mesmo que a doença me esteja aos desafios da vida a querer duvidar, ou eu possa ter a certeza que o meu Redentor vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso ter a certeza da vitória em Cristo Jesus, Pai. Fortalece cada teu filho aqui presente, na sua caminhada. Fortalece a sua fé. Nos momentos mais difíceis, tal como dizia Josafá, não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Sem dúvida alguma, Pai. Nos momentos de dúvida, nos momentos mais difíceis, mesmo que a gente não saiba, a nossa única solução é colocar os nossos olhos fixos em Ti, Pai. Porque se Tu és connosco, quem será contra nós? Para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, Pai. Que nós possamos, cada vez mais, nos preparar para encontrarmos contigo, Pai. Fortalece a caminhada do meu querido irmão. Anima-o, fortalece-o, que o seu pensamento possa sonhar que um dia entramos pelas portas da Nova Jerusalém e estamos face a face com o nosso Deus. Que nada neste mundo nos faça, por ligeiro momentâneo, nos desviarmos do caminho do Senhor. Nada neste mundo é importante, Pai. Tudo neste mundo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre, Pai. Que esse seja o nosso foco, o nosso desejo. E, Pai, completa a boa obra que começaste em cada um de nós. Porque nós queremos ser um vaso novo, um vaso que brilhe para toda a eternidade. São as bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.